Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e vamos para mais uma colagem hoje. Então pega seus materiais aí e vem fazer essa colagem comigo. Já peguei meu caderno, eu gosto de separar a folha e dar uma pressionadinha nele para fixar mais as folhas não ficarem levantando. Então para essa colagem de hoje, o meu foco inicial é usar essa pet tape aí. Então já tem bastante tempo que eu comprei ela e mexendo nas minhas coisas eu vi que eu ainda não tinha utilizado. É uma pet tape da loja Arte Bella, eu já comprei tem bastante tempo. Eu acho ela muito bonita, adoro essas pet tapes. Então tô dando uma olhadinha para ver qual imagem que eu quero utilizar nessa colagem. Dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que fazer o recorte, né? Elas não têm aquele recorte já pré-definido. Mas eu gosto bastante, não me incomoda ter que fazer o recorte. Eu faço sempre com um estilete de precisão que vocês vão acompanhar aí comigo. Então, depois de dar uma olhadinha, né, nas imagens que tem para ver qual que eu quero utilizar, eu seleciono um papel para poder fazer a minha base. Peguei esse papel aí que são de notas musicais, né? Ele tem um tom assim mais envelhecidinho. Eu até pensei em colocar ele inteiro na folha mesmo, mas resolvi fazer o recorte tradicional que eu adoro, sempre nessa diagonal aí. Eu acho que fica uma divisão legal assim, coloco nas duas partes, né, nas duas folhas. Eu gosto bastante desse recorte, então acho que une bem as duas folhas, né, dá uma ampliada assim na colagem, então eu curto bastante. Eu vou utilizar a cola bastão para fazer a colagem desse fundo aí. Então, eu gosto sempre de reforçar as bordas, passo bastante e também coloco um pouco no centro do papel. Então, nas colagens é sempre legal você começar fazendo a base da sua colagem, que seria o fundo, né, que vai ficar por baixo dos elementos que você for acrescentando por cima, sejam ele outros materiais, outros tipos de papéis ou os adesivos mesmo. Você pode também cobrir todo o fundo ou deixar ele com alguns espaços. Eu não tenho uma regra, normalmente eu até deixo assim um espaço. Esse caderno aí, ele é levemente amarelado, então normalmente eu até deixo um espacinho. Não me preocupo em cobrir ele todo. Ele também tem leves pontilhadinhos assim, mas não fica muito nítido na filmagem e também não me atrapalha em nada nas colagens. Eu até gosto, acho que fica bonitinho. Mas eu acho que é muito de gosto também, né? Você cobrir o fundo todo ou não. Tanto que tem cadernos que é quadriculados, pautados, então se te incomoda, talvez você vai sentir mais necessidade de colocar mais elementos para cobrir o fundo, né? Eu acho super bonito também quando cobre todo o fundo, assim, coloca muitos papéis, assim, que se sobressaem, assim, né? Vão complementando uns aos outros. Acho que fica bem bonito também, é uma colagem que me agrada, mas eu não faço em todas as colagens. Como vocês podem perceber aí, na hora que eu fui tirar os cantinhos, eu percebi que eu acabei pulando uma folha aí no meio, mas não tem problema, depois eu venho e faço uma outra colagem aí para não ficar sobrando essa folha branca aí no meio, né? Às vezes acontece de passar a folha, ela tava mais juntinha da outra, eu nem percebi que ficou ela grudadinha aí. Peguei esse bloco aí da Shopee, que eu comprei tem um tempinho também, ainda não tinha utilizado. Eu achei ele super bonito, acho que é um dos blocos mais bonitos, assim, da Shopee. Com as imagens, assim, eu gostei bastante. Tem diversos elementos diferentes, tem frases, tem tags, tem flores, tem os passarinhos, tem muita coisa bonitinha. Tem algumas coisas de música também, que é por isso que eu peguei, para poder colocar nessa colagem aí. Então, minha colagem vai ficar mais ou menos no tema de música, né? Como eu tô partindo do princípio daquelas pet tapes lá mais musicais, então eu tô querendo colocar mais elementos que remetam às músicas mesmo. Aí eu vou selecionar agora uma fake tape dessas aí para utilizar. Eu gostei bastante. Ela tem um recorte assim, como se tivesse rasgadinho, então achei bem bonito. Ela é um pouquinho complicada de puxar, que ela é bem fininha. Ela tem um material assim mais parecido como um washi. Mas eu gostei bastante, achei as cores assim bem legais também, tem um tom mais quente, né? Então eu também quero colocar mais elementos puxando para um tom mais quente, para não ficar só desse papel de fundo que eu tinha colocado aí mais frio. Então, quando eu vou fazer minhas colagens, se não tem um tema pré-definido, um material específico que eu quero utilizar, normalmente eu pego meus materiais e dou uma fuçadinha, dou uma revisitada assim, pego os blocos e vou vendo, né, qual que tem, qual que eu não usei ainda, alguns materiais que estão parados tem bastante tempo, e eu acabo selecionando o tema que eu quero fazer através
dessa folhada aí que eu dou. E esse bloco aí que eu comprei, ele tem algum tempo já, eu ainda não tinha utilizado e eu achei ele muito bonito, então eu queria pegar algumas imagens dele. Ele é um pouquinho diferente dos outros blocos da Shopee. Normalmente eles vêm até repetidos as imagens, eles vêm com folhas com fundo branco e outras transparentes repetindo. Esse daí não repete, ele é uma folha só de cada e alguns adesivos têm o fundo transparente e outros vêm com fundo branco. Igual esse daí que estava no fundo de violino, eu queria muito utilizar ele, só que ele tem um fundo branco, não era aquele fundo transparente que eu queria utilizar. Então, resolvi deixar para fazer ele em outra colagem. Como eu já ia utilizar a patch tape também, que tem o fundo transparente, eu queria seguir essa linha aí e deixar tudo mais parecido, né? Normalmente eu faço isso quando eu escolho um tipo de adesivo, eu sigo naquela linha. E se eu uso com fundo aquelas bordinhas brancas, né? Aí eu não me importo de colocar outros elementos, mas como meu foco era usar essa patch tape aí, então eu resolvi focar mais nesse fundo transparente mesmo. Acho que adere super bem ao caderno, funde bem assim e a imagem fica bem bonita. Uma vantagem também dessas patch tapes é legal que a gente pode sobrepor ao lugar que a gente quer colocar, então dá para ter uma previsão assim de como que vai ficar, né, se tá no nosso gosto. Então eu tô selecionando mais ou menos quais imagens que eu quero utilizar e aonde eu gostaria de colocar elas, né? Então já selecionei aí que eu quero utilizar esse piano. Eu achei a imagem dele muito bonita e como eu comentei, ele não tem o recorte, né? Então a gente tem que fazer esse recorte. Para esses recortes, eu sempre utilizo esse meu estilete de precisão. Ele é 360 graus. Muita gente me pergunta. Eu comprei no site da Shopee. Então, acho que paguei bem baratinho e ele me supre bem. Ele corta direitinho. Tem que colocar só uma pressão um pouquinho maior para fazer esse recorte. Com certeza, com o tempo, vai desgastar a lâmina e eu vou ter que acabar comprando um outro novo, né? Mas não tem problema, porque ele também não é tão caro assim. Acho que vale o investimento, assim, porque ele me supre bem nessas colagens aí. Depois eu venho com uma pinça, só dou uma puxadinha no cantinho e tenho que tirar com cuidado, né? Por ser bem fininho esse material, para não acabar rasgando, né? Se você tirar muito rápido, assim, principalmente quando tem essas pontinhas aí, no caso das perninhas do piano, acaba ficando mais fina, então a gente tem que ter esse cuidado aí. Agora eu quero selecionar algumas menininhas, né? Para ser a personagem da minha colagem também. Então, tô vendo aí qual que é o tom que eu quero utilizar. Como eu quero deixar mais coloridinho, eu resolvi pegar essa menininha aí que tá um pouquinho maior também. Ela tá com violino. Eu achei ela muito bonita. A cor da roupa dela também eu achei que ia dar um destaque bem bonito. Então, eu acabei selecionando ela também para fazer e colocar nessa colagem aí. Mas essa pet aí tem menininhas muito legais, tem de diversos tamanhos diferentes, tem de meio corpo, corpo inteiro. Então, eu curti bastante. Vocês sabem que eu gosto de utilizar tags nas minhas colagens, né? Eu adoro colocar como fundo, assim, de algumas imagens ou dos personagens também. Então, eu peguei minha caixinha aí onde eu guardo alguns bloquinhos de tags. Tem várias tags soltas também. Então, eu vou mexendo ali, vou separando algumas coisas. Às vezes eu utilizo tudo, às vezes não. Mas eu faço uma pré-selecionada ali do que eu acharia que poderia combinar, que eu iria gostar. Então, eu tô selecionando alguns papeizinhos aí. Quando tem alguns papeizinhos pequenininhos também, assim, etiquetinhas, normalmente eu jogo aí dentro para não se perder. Então, quando eu faço as colagens, normalmente eu volto aí, dou uma mexidinha, vejo as cores, né, se vai combinar, o escrito. Então, eu faço essa seleção aí do que eu quero utilizar. Então, eu vou mexendo e vou vendo aonde que eu posso colocar. Por serem também soltas, facilita bastante, que a gente tem uma visualização, assim, de como que ficaria. Então, eu vou colocando em cima, tirando. E as patch tapes também, né? Então, eu acabo colocando em cima, como eu tô fazendo dessa moça aí, para ver se eu iria gostar. Então, eu já selecionei que eu vou colocar aquelas tags ali naquele lugarzinho. Então, eu vou fazer a colagem dela com a cola bastão mesmo, porque elas não são adesivas, né? Então, são papéis tradicionais mesmo. Então, tem que fazer a colagem usando a cola ou algum outro material que você utilize. Então, me contem aí se vocês também gostam de acrescentar as tags, esses papeizinhos aí nas colagens de vocês. Eu quero achar até uns papeizinhos diferentes, assim, para variar um pouquinho do estilo que eu tenho.
mas com calma, assim, conforme eu for vendo, se me interessar, eu vou comprar alguns papeizinhos diferentes. Acho que é super válido, pelo menos no meu estilo de colagem. Eu gosto de ter esses papeizinhos aí para fazer o fundo, colocar um papel diferente, não utilizar só esses papéis maiores. Eu gosto de dar uma variadinha aí. Então me conta aí se é um material que você também utiliza bastante, que tipo que você gosta. Eu confesso que vira e mexe eu fico de olho na Shopee lá para ver se eu acho algum que me interessa. Eu vou só jogando lá no carrinho. Então quando eu for fazer a minha comprinha, eu meio que seleciono um ou dois no estilo, né? E faço a compra. Mas eu gosto bastante desses papeizinhos que normalmente vem o kit assim bem grande. Acho que vale muito a pena também. Eu gosto sempre de investir nesses materiais porque o valor é baixo. Normalmente eu pago, sei lá, uns R$ 10 em um kit que vem 100 papeizinhos assim. Então acho que vale muito a pena e fica um elemento diferente, né, nas colagens também. Então, como eu disse, eu começo sempre pensando no fundo, né? Como eu tinha colocado aqueles dois papéis no recorte na diagonal, coloquei as tags também que ficariam por baixo. Agora eu vou sobrepondo as imagens. Então, a minha sobreposição vai ser as personagens. Então, como eu disse, eu vou utilizar essa menininha aí também, que ela tá tocando o violino, né? Com tom de azul. Então, estou fazendo o recorte dela utilizando o estilete. Eu tento fazer o mais próximo assim possível, mas tem que tomar cuidado, como eu disse, as pet tapes são um material mais sensível e também qualquer deslizadinha que a gente dá pode prejudicar, né? Pode rasgar a imagem assim e ficar meio estranho na hora que você for puxar. Eu sempre utilizo a pinça também para me ajudar a tirar o adesivo da pet tape, né? Tem que tirar com cuidado. Às vezes não fica perfeita, fica uns pedacinhos assim que eu esqueci de passar direitinho, mas não tem problema, é só ir com cuidado. Qualquer coisa você volta e faz mais um reforço ali do corte que ficou faltando, mas é só ser mais cuidadoso mesmo com esse material para não rasgar, né? Porque se a gente puxa com força, ele vai rasgar mesmo. Essa pet tape aí, além das personagens, tem alguns cenários. Então, pensei em colocar um cenário do outro lado também. Eu vi que tem esse daí com uma cadeira e uma mesa. Tem vários elementos assim em cima dessa mesa. E entre eles tem um violão também. Então, resolvi utilizar ele também para colocar do outro lado que estava mais vago ali. Então, estou fazendo também o recorte, né, bem rente. Vou só passando. Esse estilete é bom que ele vai te acompanhando conforme você vai girando, como por ele ser rotativo, né? Ele acaba facilitando bastante aí. Então, eu já vou fazer todos os recortes, né? Já meio que definidos qual os elementos dessa pet tape que eu quero utilizar. E depois eu só vou tirando e fazendo a colagem. Estou selecionando outra menininha que eu possa utilizar. Eu queria pegar uma que fosse de corpo inteiro. Acabei selecionando essa daí também, porque ela também tem um toque mais azuladinho, mais colorido na roupa. Eu achei que ia combinar melhor, mas tem várias menininhas bem legais aí de corpo inteiro também, usando com instrumentos, né, segurando os instrumentos. Eu achei que tava bem legal, então dá para fazer várias colagens ainda, porque vem muito adesivo nessas pet tapes aí. As pet tapes, normalmente, elas têm um preço mais elevado, né? Elas são um pouco mais carinhas, mas se você consegue pegar em uma promoção, eu acho que vale muito a pena. A Arte Bela, pelo menos, às vezes eu encontro lá nas liquidações dela várias pets. Já comprei com preço tradicional também, que algumas se esgotam, né? Então, quando eu quero adquirir um tema específico, eu acabo comprando. Não é um item que eu compro sempre, como eu disse, é um material um pouco mais elevado do preço, mas eu gosto bastante, assim, de como que fica, né, o material, então eu acabo investindo um pouquinho aí. Mas confesso que duram bastante, dá para fazer várias colagens. Normalmente a gente não faz uma colagem inteira só com as pets, então dá para dar uma variadinha. Eu gosto principalmente dos personagens que vêm. Acho que nesse estilo assim mais realista são sempre os meus preferidos. Então eu acabo investindo nesse material aí sempre que tem essas menininhas aí. Vou fazer o recorte também de algumas notas musicais que tem espalhado por essa pet tape aí. Acho que fica legal também, como o tema é música da colagem, né? Colocar elas um pouco soltas, assim, aleatórias, acho que ia combinar também. Como eu já fiz todo o recorte das peças que eu quero utilizar, agora eu só venho com a pinça e vou fazendo a colagem no meu caderno. Então, fica mais fácil também, quando você já seleciona, faz todo esse recorte aí utilizando o estilete
e depois só vai tirando e colando. Mas com certeza, se você tem essas pet tapes e não tem o estilete, você pode normalmente cortar com tesoura mesmo, não tem problema. Tem muita gente que já guarda tudo recortadinho, né? Você tira assim, basicamente, não muito certinho, só faz os recortes para separar mesmo da pet tape. E quando você for utilizar, você pega a tesoura e faz o recorte mais um pouquinho mais próximo, né? Não precisa também ser tão rente, por ele ser transparente, ele disfarça bastante essas bordinhas. Que às vezes me incomoda nessas pet tapes é porque ela acaba fazendo um reflexo nos vídeos, né? Mas eu gosto bastante da qualidade, assim, da imagem, então eu sempre utilizo elas também. Agora eu voltei com o meu bloco, que eu quero selecionar outras imagens. Eu acabei decidindo colocar algumas coisinhas mais coloridinhas para dar um toque assim mais quente mesmo na minha colagem. Então, eu estou selecionando algumas imagens aí que eu quero utilizar. Como eu disse, tem algumas tags que eu achei bem legal também. Então, eu peguei essa tag aí. Aí, eu vou colocando mais ou menos em cima para ver onde que ficaria melhor. Então, eu vou testando onde eu quero colocar. E eu acho que essas tags também, assim, com os elementos, né? Umas ilustrações bem bonitas. Acho que fica bem legal. E ela tem uma qualidade, assim, da cor também mais quente, assim. Mas a impressão também é muito boa. Eu acho que esse bloco aí é um dos meus favoritos. Eu achei que tem muita imagem bem legal aí para utilizar. Confesso que se ele tivesse só fundo transparente, eu iria amar muito mais. Eu gosto também desses que tem o fundo branco, mas com certeza os de fundo transparente são os meus preferidos. Eles são um pouquinho mais difíceis de você puxar do bloco. A pinça ajuda bastante. Normalmente eu levanto só um pedacinho e depois venho com a mão, porque ele tem um adesivo bem forte. Resolvi colocar alguns passarinhos, porque tem bastante nesse bloco aí. Acho que passarinho, música, até que combina. Então, como vocês podem ver aí, eu coloquei no meu caderno e iria dar uma acertadinha, porque eu achei que ficou um pouquinho torto. Mas depois que eu colei, não dava para tirar mais. Então, eu resolvi deixar assim mesmo, para também não correr o risco de rasgar o meu papel. Como vocês podem ver, também tem várias frases aí, umas palavras nesse bloco aí. Eles também têm um fundo transparente. Então, resolvi já selecionar algumas. Peguei essa daí, que ela tem essa flor aí mais violeta, né? Mais escura, assim. Eu achei ela muito bonita. Eu achei que ela ia ornar bem com aquelas flores que tinha ali nos passarinhos. Então, acabei selecionando essa imagem aí também. Esses de fundo transparente, a gente só tem que se atentar onde a gente vai colocar para não ficar muita informação, né? Quando a gente coloca sobreposto alguma outra imagem que já tem estampa, senão acaba brigando bastante e não aparece muito o adesivo em si que você colocou, né? Acaba ficando meio poluidinho ali. Então, eu vou tentar selecionar algumas imagens também para puxar mais esse tom aí, que eu já tinha selecionado da flor. Vou pegar esse passarinho aí também, que eu achei ele muito bonito. E vou colocar nesses espaços aí que tá mais vago, né? Então, se eu sinto necessidade, acho que tá faltando alguma coisa, eu vou procurando até eu encontrar o que eu quero colocar. Às vezes não me incomoda os espaços vazios também, não quer dizer que você precise cobrir todo, né? Às vezes é legal deixar um pouco de espaço vazio, mas nessa colagem aí eu resolvi colocar mais alguns elementos ali para cobrir um pouquinho esse fundo. Como eu disse, eu comprei esse bloco na Shopee. Eu vou conferir se ainda tem o link do vendedor. A última vez que eu olhei, estava esgotado, então não tinha como pegar o link. Mas se ele estiver disponível, eu vou pegar e vou colocar aqui no primeiro comentário fixado para vocês. Caso alguém queira adquirir, né, fica muito mais fácil para achar. Eu acho que é um bloco que vale muito a pena, principalmente se você gosta desse estilo aí, né? Eu ainda não mostrei ele assim, página por página. Eu tenho até um vídeo onde eu mostro vários blocos da Shopee, que eu já comprei página por página. Não mostrei todos. Me contem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu posso trazer alguns outros blocos que eu tenho também e não mostrei nesse vídeo. Para quem quiser acompanhar, né? Quem quiser comprar, acho que é interessante. Confesso que alguns eu compro assim, no impulso mesmo, mas outros eu gosto de ver o que vem detalhado. Esse é o estilo que eu gosto bastante. Então, normalmente eu gosto de ver esses vídeos também, que as pessoas mostram, né, o material que eu quero utilizar. Então, normalmente quando é um preço um pouquinho mais elevado, desses sticker books assim maiores, eu gosto de assistir um vídeo onde a pessoa está mostrando. Então, me contem aí se vocês querem ver
Aí eu posso selecionar alguns blocos que eu ainda não mostrei e trazer para vocês, né? É legal se eles tiverem o link disponível, porque aí vocês conseguem aproveitar também. Então, eu vou dar uma conferidinha se o link está disponível. E se tiver, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Como vocês podem ver, eu coloquei mais flores aí espalhado, tentando puxar esse tom mais vinho, mais pink, né? Nessas espaços que estavam em branco. Tô pensando aí se eu ainda quero colocar mais algum elemento. Para mim até que tem bastante já tava quase desistindo de colar mais alguma coisa, mas eu resolvi pegar uma outra frase aí. Então tô vendo qual que é mais neutra, né, que também não tem agora muito espaço vazio, principalmente por ser fundo transparente, senão vai acabar nem aparecendo. Então resolvi colocar ali, só que eu vi que ia ficar confundir, né, um pouco com o fundo das notas musicais. Então, resolvi colocar naquele espacinho ali entre as flores e a menininha que estava tocando. Achei que só deu um toque ali. Então, para mim, eu acho que eu já estou satisfeita com a minha colagem. Já coloquei bastantes elementos. Então, me conta aí o que você achou dessa colagem. Não esquece de dar um joinha no vídeo. Isso ajuda bastante o canal a chegar até mais pessoas. Então, não esquece de avaliar com um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!